Pode se assentar. Permaneça com seu coração no Senhor. Mantenha o seu espírito conectado ao Senhor. Ah, Jesus, sim, nós te amamos, Jesus. Nós te queremos, Senhor. Sim, Senhor, nós desejamos a Ti. Que nós podemos dar a um Deus que tem tudo. Que nós podemos oferecer a um Deus que tem tudo. Que nós podemos oferecer àquele que fez todas as coisas, aquele que ordena sobre todas as coisas. Que nós podemos oferecer a um Deus que não precisa de nada. Um Deus que é perfeito, suficiente. Que nós podemos oferecer a um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que não lhe falta nada. Por isso, irmãos, a nossa adoração, ela não tem o propósito de satisfazer Deus. O nosso dar, a nossa oferta, a nossa voluntariedade, o nosso sim, tudo que nós damos, oferecemos ao Senhor não tem por propósito satisfazer o Senhor. O propósito não é que Deus se sinta completo, amado, não é para que Deus se sinta cheio, não é para que Deus se sinta amado. É porque nós precisamos dele. A nossa adoração, ela é uma expressão dessa consciência clara, dessa certeza de que nós precisamos dele. Essa convicção, essa definição clara do nosso coração de que nós não somos nada sem ele. E a única coisa, irmãos, que pode nos convencer disso é o próprio Espírito de Deus. Nós não podemos dar isso a alguém, nós não podemos convencer alguém disso, mas é por revelação divina. Nós somos preenchidos, nós somos, irmãos, batizados com fome e sede pelo Senhor, um anseio por Ele. E é isso que o Senhor está fazendo sobre a igreja nos dias de hoje. O Senhor está vindo restaurar a nossa fome e nossa sede por Ele. O Senhor está vindo restaurar nossa confiança nele. Como um pai que nos permite, às vezes, fazer nossas escolhas, construir nossos caminhos, decidir nossos caminhos, para onde queremos ir, para onde vamos, mas como um pai que sempre fica na porta à espera, porque ele sabe que nós podemos procurar em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os lugares, viver todas as realizações, viver complementar todos os nossos sonhos e anseios, mas ele sabe que a nossa real satisfação, o nosso contentamento só pode ser pleno nele. Então, o Senhor não está, às vezes você pergunta, às vezes você pensa, né? Poxa, parece que Deus está me castigando, parece que algumas coisas estão acontecendo como se fosse a mentalidade de que Deus vai nos castigar, que Deus... Não, Deus ele nos entrega as nossas próprias escolhas e por si só nós vamos descobrir que nós não sabemos fazer sem Ele, não sabemos, por mais que estejamos iludidos por um tempo, Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai gritar dentro de nós um vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor. E é isso que o Senhor está desenvolvendo na vida da igreja nesses dias. O Senhor está despertando em nós, irmãos, essa fome, essa sede por Ele novamente. O Senhor está vindo restaurar nossa confiança, nossa fé. O Senhor está vindo aquecer nossos corações de novo. O Senhor está vindo reordenar as coisas em nós. O Senhor está vindo ocupar novamente a primazia no meio do seu povo. E o Senhor está vindo nos fazer passar por cima de todas as coisas que endureceram nosso coração, que esfriaram nosso coração. O Senhor está vindo anular todas as coisas todas as circunstâncias, mas as circunstâncias difíceis que nos tornaram um pouco mais frios, mais indiferentes, mais endurecidos. O
O Senhor está vindo com o seu Espírito nos convencer que a satisfação da nossa vida está em confiar nele. A gente acha que o complemento da nossa vida está nas coisas que Deus vai nos dar. O complemento da nossa vida está na fé. A gente acha que nós estaremos satisfeitos quando o Senhor nos der tudo aquilo que Ele tem para nós, né? O Senhor tem muitas coisas para mim. Não, irmãos, a plenitude está no descanso, está na confiança. É como um bebê, você vê o bebê ali, ó, ele não espera nada, a plenitude dele está em confiar, saber que a mãe está ali, o pai está ali. É ficar no colo e saber que ele será alimentado, é estar no colo e saber que ele será protegido. Ele vai ser aquecido no dia frio. Ele sabe que ele vai ser cuidado, vai ser guardado. Então é como, né, aquela criança que ela chora e quando a mãe pega no colo, o pai pega no colo, ela sossega, né? Sossega a alma. Ela se sente ali. Então, ela não tem noção do que o pai pode dar. Ela não sabe quanto o pai tem na conta. Só a gente sabe, né, Rodrigo? Ela não tem noção do que o pai e a mãe tem na conta, se tem herança, se não tem, se tem presente, se não tem. Então a plenitude dessa criança não está nas coisas, está na confiança, é na fé. Ela confia. E a fé traz esse... não falta mais nada. Para esse bebê não falta mais nada. Por isso que o nosso coração tem que ser como de criança. Nós não precisamos do que o Senhor pode nos dar. Nós precisamos restaurar a nossa fé nele. Porque se a nossa vida com Deus está baseada nas coisas, todos os dias nós vamos precisar de uma coisa nova. Se a nossa fé em Jesus, se a nossa vida com Deus, se o contentamento, se a alegria, se a satisfação está nas coisas que Deus pode fazer, então nós vamos todos os dias ter que procurar uma coisa nova, ganhar uma coisa nova, ser abençoado, ou é um novo milagre, uma nova bênção, é uma nova promessa. Não está nisso, está na confiança. Sabe por quê? Porque confiar em Deus mantém o meu amor e minha fé nele tão acesa, que eu posso ter, posso não ter, posso estar bem, posso estar mal, posso ter as coisas ou pode faltar as coisas, posso ter acordado num dia bom ou naquele dia ruim, porque a minha vida não depende do que eu tenho, do que eu possuo, do que eu conquisto, do que eu recebo. Não, a minha alegria, a minha vida, o meu contentamento depende de quem Jesus é. E Jesus é o mesmo, inabalável, que tem nele todas as coisas. Por meio dele, por ele, para ele. Ele tem a vida, ele tem a alegria, ele é o que é. O Senhor é o que ele é. E se a nossa fé estiver firmada nele, nós vamos poder encher o peito e dizer: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Não me falta mais nada. Esse é o alvo, irmãos, do crente. O alvo do crente é poder encher o seu peito e dizer: o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Nada mais vai me fazer falta. Essa é a plenitude. Essa é uma vida plena. Essa é uma vida de propósito. Essa é uma vida segura. Essa é uma vida que vale a pena. Saber que eu não dependo de um governo, de uma economia. Eu não dependo de outra pessoa, de quem está do meu lado. A minha plenitude não depende daquilo que está fora de mim, mas é de uma fé inabalável em quem Jesus é. Amém? Você já parou para se perguntar? Tenho pensado muito nisso essa semana. E já parou para pensar que Deus, quando Deus foi ter aquela conversa com Noé, Deus poderia ter feito de forma diferente. Tava brincando com os meninos aqui ontem, eu falei: cara, Deus podia ter pegado Noé, levado Noé lá para o céu, né? Falou: Noé, eu vou te dar aqui um ano sabático, vou te colocar num espaço celestial aqui, você vai ficar aqui, espera um pouquinho aqui que eu vou fazer um negócio lá na terra.
eu tenho uma coisa para fazer lá. Eu podia ter, sei lá, ter feito de alguma outra forma. Deus poderia ter feito Noé dormir, retirava ele, aí o Senhor vinha com o dilúvio, e aí depois acorda. Noé, acorda, segue a vida, toca o barco aí. Deus poderia ter feito de forma diferente. Não precisava ter dado aquele trabalho todo para Noé, 100 anos, cento e poucos anos, para construir um negócio, para uma coisa que demorou 1 ano, Deus poderia ter feito de forma diferente, nem precisava ser com o dilúvio, precisava ser de outro jeito. Já parou para pensar sobre essas coisas? Por que Deus fez assim? Por que Deus... Como é que Deus tem essa paciência toda, para esperar as coisas? Porque eu entendo, irmãos, que... Vamos falar bem a verdade. Deus nem precisava de uma arca, Deus não precisava ter feito uma arca. Deus podia ter dado um barco pronto, então, Deus fazia um barco ali e... Noé, tá aqui, entra naquele barco ali que eu fiz e você vai ver o que vai acontecer. Entra lá. Deus não precisava de Noé para fazer um barco. Deus não precisava das mãos de Noé para fazer um barco. Por que o Deus que não precisa de nada, Atos, vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Por que o Deus que não habita em templo feito por mãos humanas sempre trabalhou com essa ideia de construir uma casa para Ele? Deus diz que não precisa de uma casa, mas manda a gente construir uma casa. O texto diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Deus não precisa de nada. Deus, ele não é servido por mãos humanas, mas ele vai e pede para Noé usar suas mãos para construir um barco. Não é porque Deus precisa ou depende, mas é porque o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos dá o privilégio de sermos participantes daquilo que Ele está fazendo. A arca não foi uma ideia de Noé. O dilúvio não foi uma ideia de Noé. A única coisa que Noé precisava era se tornar um homem confiável a Deus, para que Deus pudesse confiar a ele o que ele queria fazer, o que Deus queria fazer. É por isso que antes de chamar Noé para uma conversa, a palavra de Deus diz que Deus dá uma olhada sobre a terra e vê que o negócio está complicado. A humanidade toda se voltou contra ele. Os mandamentos foram abandonados, os princípios foram abandonados, o homem caiu na maldade, no pecado. Porém, teve um rapaz, um senhor, que fez Deus sorrir, Noé achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor olhou para ele e falou: uau, ainda tem um homem justo. Então, vai fazendo essa matemática aí comigo. O Deus que não precisa de nada, o Deus que não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, Ele escolhe um homem para usar suas mãos e fazer uma coisa para Ele. O Senhor, na sua graça infinita, na sua bondade e misericórdia, Ele nos dá o privilégio de sermos participantes das coisas que Ele quer fazer sobre a terra. Então Deus não precisa. Noé precisava. Deus não precisava de Noé, da arca, de nada. Mas Noé precisava. Noé precisava ocupar a sua vida, sua mente e seus dias trabalhando em cooperação com o que Deus estava prestes a fazer. É como Deus falando, para Abraão, dizendo: posso eu ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? Posso eu esconder? Como é que o Deus que não precisa de nada, não é servido por mãos humanas, o Deus que não habita em templo feito por mãos humanas, como que Ele diz, Ele conta seu segredo para os seus amigos? Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos deu a graça de ser participantes, cooperadores, fazer parte da história do que Ele está edificando.
Mas nós invertemos a lógica. Hoje nós estamos querendo fazer o contrário. Nós estamos querendo usar Deus para que Deus coopere com as coisas que nós estamos inventando para fazer. Deus tinha uma missão, Deus escolheu um homem, Deus chamou e Deus deu graça, capacidade para que aquele homem pudesse fazer uma coisa com suas mãos que cooperasse com a vontade de Deus. Está vendo com que tudo que nós temos e somos adora e exalta e glorifica o nome de Deus? Deus deu uma capacidade, Deus deu uma profissão ali para Noé. Noé se tornou um construtor de barco. Está vendo, irmãos, com que tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que fazemos, sua profissão, seu trabalho, seus negócios, aquilo que você faz, você tem duas oportunidades. Ou você faz porque você quer construir alguma coisa, ou você usa tudo isso para cooperar e edificar a vontade do Senhor. Então o trabalho do Senhor não é te tirar das coisas. O Senhor não quer te tirar das coisas, o Senhor não quer te tirar O Senhor não quer menosprezar aquilo que você é, aquilo que você faz, sua capacidade, o dom. Não. Mas Ele quer usar todas essas coisas para cooperar na edificação que Ele está promovendo na terra. Então vamos lá. Antes do Senhor escolher Noé para escolher um homem para fazer o que Deus queria fazer sobre a terra, a palavra de Deus diz que o Senhor conta a história de Noé. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro em seu tempo. E ele andava com Deus. Noé andava com Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a nossa maior missão não são as coisas que nós vamos fazer para Deus, mas é a nossa integridade diante de Deus que nos habilita a nos tornarmos homens e mulheres confiáveis para a obra que o Senhor está edificando. Não é o contrário, preste atenção, não é o que eu faço para Deus que impressiona Ele, mas é o quão íntegro eu sou, o quanto em santificação, devoção e temor a Deus eu vivo minha vida, edifico minha vida, me torna confiável para que o Senhor possa confiar a mim a cooperação na obra que Ele está fazendo. A palavra de Deus diz que Deus olha, não vê integridade mais e justiça, não vê mais santidade sobre a terra, mas Ele encontra um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Deus falou: eu posso confiar nele a edificação da minha vontade. Eu vou confiar a Ele aquilo que eu quero fazer sobre a terra. O Deus que não precisa de nada está à procura de homens justos, íntegros e que estão dispostos a andar com o Senhor. Noé não impressionou Deus. Irmãos, já parou para pensar que Deus não procurou um marceneiro? Deus não estava procurando uma fábrica de barcos. Deus buscou alguém justo, íntegro e que andava com Deus. Está vendo como não é a minha capacidade de fazer as coisas, mas é o quão confiável eu me torno para que o Senhor possa confiar a mim a sua vontade. A cooperação na edificação da sua obra. A capacidade Deus dá. A graça Deus dá. As medidas Deus dá. Senhor, eu não sei fazer um barco. Não, fica tranquilo, Noé. É tantos metros de largura, tantos metros de comprimento, tantos metros de altura, faz compartimento, fecha desse jeito, faz da galera. Deus dá as medidas. Nós estamos buscando capacidade diante de Deus. Não, nós precisaríamos buscar justiça, integridade e amizade com Deus. É isso que nós precisamos. Nós estamos invertendo, nós estamos indo atrás dos bons e deixando os confiáveis para trás. Nós estamos querendo impressionar Deus. O que impressionou Deus, irmãos, o que fez Noé impressionar Deus foi a sua justiça, a sua integridade e o quanto ele era amigo de Deus, o quanto ele estava disposto a permanecer com o Senhor. Aí você fala assim, tá, Gessé, mas
Tá, ele era amigo de Deus, ele andava com Deus, mas Deus disse que não tinha encontrado ninguém, e que é meio confuso. Se ele fosse tão amigo de Deus, será que Deus já não saberia que tinha Noé? É porque a nossa noção de amizade com Deus é muito romântica. A gente acha que a amizade com Deus, por exemplo, é passar o dia inteiro na igreja. É o dia inteiro orando, lendo a Bíblia, né? Fazendo cursos, aprendendo, fazendo a obra. Deus... Irmãos, o nosso nível de relacionamento e confiança com Deus não é pelas coisas que fazemos, mas é o quão íntegro nós permanecemos na sua vontade. Por isso, o amigo do pastor, ou amigo de Deus, não é o pastor que sabe pregar, que pega o microfone, que sabe... não. Amigo de Deus é todo aquele que anda em justiça e integridade. Como que Noé andava com Deus se Deus queria destruir tudo? E que confusão é essa? Você parece que há uma contradição. Irmãos, andar com Deus é obedecer os seus mandamentos. Andar com Deus é obedecer sua vontade. Não é aquela movimentação romântica que a gente acha, né? É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está se contradizendo. Ela está nos esclarecendo o que realmente é andar com Deus. Todo aquele que anda com Deus é todo aquele que busca viver uma vida de justiça, de integridade. Todo aquele que anda com Deus é aquele que anda com seus estatutos. Quem anda com Deus é quem anda com sua palavra, que tem a palavra gravada em seu coração. Então, a justiça, a integridade, a obediência de Noé, o fato de ele andar e permanecer, perseverar no Senhor, nos seus mandamentos. Irmãos, imagine a sociedade toda indo para um lado. E Noé permanecendo fiel à palavra, aos mandamentos, obedecendo ao Senhor. Tornou ele um homem confiável a Deus. Hoje, o Senhor está em busca de um homem. Hoje o Senhor está em busca do homem coletivo. O Senhor está em busca do corpo. Hoje o Senhor está trabalhando para desenvolver em nós, como igreja, como corpo, como coletivo, essa justiça, essa integridade, essa disposição de andar com Ele, com Sua palavra, e nos tornarmos confiáveis ao Senhor para que Ele possa confiar a nós os recursos, as pessoas, famílias, as nações, porque essa é a obra que Ele está edificando. O Senhor está edificando a igreja. E o Deus que não precisa de nada, agora quer uma casa para Ele, uma casa invisível, feito de nós, feito de pedras. Que privilégio santo, que privilégio sagrado. O Senhor que um dia, a palavra diz que ele pensou em destruir tudo. Ele falou assim, não, esse negócio... Encontrou num amigo, irmãos, o desejo e anseio de recomeçar. Então, pense comigo, Deus, por que Deus fez desse jeito? É porque Deus não queria um barco. Deus queria desenvolver Noé como o reconstrutor do mundo. Deus não estava preparando... Presta atenção. Deus não esperou 100 anos, 120 anos para o barco ficar pronto. Deus estava esperando Noé ficar pronto. Deus estava dando chance, tempo para a humanidade. Deus estava dando chance... Irmãos, Deus podia ter sido no mesmo dia. Deus fala, Noé, o negócio é o seguinte, estou com uma ideia aqui. Ator, você é um bom ator, cara. Você atua bem. Vem cá, fecha o zíper, fecha aqui, ó. Essa manta vai... Isso não pode aparecer na foto com a camisa aberta, isso. Aí Deus fala assim, Noé, vem cá, Noé, vem pra cá. Corre. Tipo assim, o que foi, Senhor? Não, fica aqui. Vira pra trás, não, você não precisa ver. Aí Deus vem, destrói tudo. E, Noé, aqui, ó, pronto, tá pronto, vamos lá. O que foi, Senhor? Não, começa de novo aí, vai lá. Esse é um tipo de Deus que às vezes nós achamos que servimos, um Deus que é baseado em coisas, em negócios. Isso é um tipo de religiosidade que não comunica o caráter de Deus. É um Deus que está manipulando a história
para fazer as coisas, como Ele, e nos usando, né? Senhor, me usa. A gente acha que essa mania, Deus vai, como se Deus estivesse usando e manipulando a humanidade, as pessoas, para cumprir o que Ele quer. Não, Deus nos chama para ser cooperador. Então Deus não queria um barco. Deus queria um homem para recomeçar o mundo. Irmãos, presta atenção. Por que demorou tanto, Jessé? Porque à medida que Noé ia edificando, cada martelada, cada árvore arrancada, cada tábua produzida, irmãos, era um anúncio, era um privilégio para a humanidade de se arrepender. Era uma graça de Deus, dando chance aos homens para que se arrependessem e para que se inserissem naquilo que Deus estava por fazer. Jessé, o que você está querendo dizer com isso? Por que o Senhor, Jessé, por que o Senhor tarda em voltar, irmãos? Que Ele está brincando com a gente? Não. Porque a cada dia que nós andamos em justiça e integridade, a cada martelada, a cada árvore arrancada, a cada tábua produzida para edificar a casa do Senhor, nós estamos anunciando a volta do Senhor, nós estamos anunciando a justiça de Deus, a integridade do Senhor, e nós estamos nos tornando cada dia mais confiáveis a Ele, para que Ele possa confiar a essa arca chamada igreja, todos aqueles que Ele quer alcançar nas nações. Por que o Senhor demora? Por que o Senhor tarda? Não, Ele não tarda, é porque o seu amor, irmãos, Ele é bom, é porque Ele ama, porque Ele está oferecendo à humanidade. Então pense, Deus não precisa de nós. Deus apenas nos deu a graça e o privilégio de sermos edificadores, construtores dessa casa, desse barco tão grande. Irmãos, pense comigo, se fosse para salvar apenas Noé e sua família, podia ser um barquinho, podia ser um negócio pequenininho, se fosse apenas pelos animais. Não, irmãos. Noé não construiu para ele. Noé construiu como um anúncio da bondade e da misericórdia e da graça do Senhor. Por que nós invertemos a lógica? Por que nós invertemos? Se fosse, irmãos, pela nossa salvação, o Senhor podia... você está salvo, tire ele da terra. Você me aceita, tire ele da terra. Né? A gente chega no cúmulo de pensar, poxa, por que Deus não resolve logo os problemas? O Senhor está correndo o risco de me perder, né? O Senhor está me deixando aqui nesse mundo, é muito arriscado. Né? O Senhor está correndo o risco aí de que... Não, irmão, o Senhor está nos estendendo sua graça, sua misericórdia, o privilégio de sermos participantes da obra que Ele está fazendo. Então Noé não ia para a arca, irmãos. Noé não ia para a floresta para realizar um sonho pessoal. Por sua justiça, integridade e amizade com Deus, Noé entrava floresta dentro, irmãos, para arrancar madeira, para lixar madeira, para fazer tábua. Noé ia todo dia para o canteiro de obras, para sua fábrica de barcos. Não precisava de motivação humana. Pelo contrário, a Bíblia diz que chamavam ele de louco, né? Pelo contrário, era só ele acreditando naquilo que Deus queria. Não, fica aqui, tá legal. E imagina, ele não tinha motivação. Irmãos, ele não tinha Instagram, páginas de Instagram com frases, né, com vídeos motivacionais. Ele não tinha isso. Ele não tinha livros de motivação. Ele não precisava de algo externo para motivar ele a acordar todos os dias e ir lá fazer a obra de Deus. Sabe por que a gente precisa tanto de motivação? Porque a gente está indo atrás dos nossos próprios sonhos. E continua um buraco dentro da gente, um vazio dentro da gente que a gente está indo fazer, a gente fala, parece que não faz sentido. A gente está cheio de testemunhos e exemplos de pessoas que construíram monumentos, coisas grandiosas para si e ainda continuam adoecidos, depressivos,
cheio de maldade no seu coração, indiferente, parece que a vida não faz sentido. Noé usou da sua capacidade, da graça que Deus deu a ele, da sua profissão, do trabalho de suas mãos, para honrar e servir a Deus por meio da vontade do Senhor. Deus não precisava do barco. Deus não estava edificando, irmãos, um monumento de madeira. Ninguém sabe onde é que está a arca hoje. Tem rumores, mas não muda nada, é madeira. Madeira que deve ter apodrecido, deve ter se perdido. Se fosse pela coisa, Deus tinha mantido ela até hoje. Tinha ou não tinha? Se fosse pelo tabernáculo, se fosse pelo templo, se fosse pela arca da aliança, Deus tinha mantido ela até hoje. Não é por coisas que nós fazemos, mas cooperar com as coisas que Deus está edificando nos edifica. É isso que eu estou querendo dizer. Deus quer edificar em nós, irmãos, desenvolver em nós o seu caráter, a sua mentalidade, por meio da cooperação às coisas que Ele está edificando. Então vamos lá. Pense comigo. Deus não estava edificando um barco, amém? Deus estava construindo o homem que ia começar a humanidade de novo. Irmão, vamos lá. Você 100 anos, 120 anos, né? Sei lá, nesse tempo aí, fazendo a mesma coisa. 100 anos, 120 anos, trabalhando no mesmo propósito. Cooperando com Deus no mesmo propósito. Irmão, se Noé era um homem justo e íntegro, se ele é um homem que andava com Deus, irmãos, a sua perseverança em ficar a vida inteira construindo uma coisa, irmão, ficou evidente ali. A sua disposição de andar com Jesus ficou evidente na sua perseverança, dia após dia. Imagina o baque, né? O baque de Noé, Deus chama ele, quando ele volta, ele vê tudo destruído. Irmãos, a cada dia que Noé entrava mata dentro, floresta dentro, para arrancar a árvore, construir tábua, lixar, fazer ferramenta, construir o barco. Irmãos, era uma consciência de que Deus estava fazendo algo. Era uma consciência que Deus estava gerando dentro dele. Era uma nova vida que Deus estava gerando dentro daquele homem. Para permanecer em fidelidade ao Senhor. Para permanecer em justiça diante do Senhor. Então Deus não está... O que isso quer dizer com isso, Gessé? Irmãos, Deus não está construindo uma religião. O propósito de Deus não é construir uma religião por meio de nós. Deus não está querendo nos usar para satisfazer os desejos dele, os anseios de alegria, de satisfação. O Senhor está nos dando a graça e o privilégio de ser participante do que Ele está fazendo, dos seus propósitos eternos. E isso é a salvação das nossas vidas. Isso é a salvação das nossas vidas. O Senhor está anunciando ao mundo. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Por que eu insisto em dizer que quem precisa se converter primeiro é a igreja e não o mundo? Porque por meio do que estamos edificando, o mundo será reconstruído na volta de Cristo. Por meio do governo de Cristo sobre a terra, irmãos, Ele fará as coisas de novo, novamente, do seu jeito, da sua forma. Nós estamos construindo uma arca. Nós somos chamados para isso, construir uma arca. Imagina nesses 100 anos, irmão, acho que Noé teve seus altos e baixos, né? Ele era humano, né? Não era um extraterrestre, ele era um ser humano. Tinha esposa, tinha filhos, tinha tantos deveres, né? A esposa dele também ficava naqueles dias, né? Imagina. Tinha os filhos. O que tornou aquele homem tão perseverante, convicto, o que fez aquele homem permanecer, o que fez aquele homem perseverar, é o quão justo, íntegro e amigo de Deus ele era. É por isso que quando Jesus vai escolher os discípulos, ele escolhe homens para andar com ele. Jesus podia ter feito do mesmo jeito, irmãos.
Jesus podia, imagina, Jesus, por que ele ficou 3 anos e meio ali, né? Exercendo seu ministério junto com os discípulos. Do mesmo jeito, Deus podia ter escolhido alguns anjos no céu, né? Escolhesse alguns anjos obedientes, prontos, e falava assim, tem uma missão para vocês, vão lá na terra, agora vocês vão construir uma igreja, vocês vão edificar a igreja, vocês vão juntar as pessoas, vocês vão falar de mim para as pessoas. O Jesus poderia ter descido no mesmo dia, podia ter morrido, né? Jesus desce, morre na cruz, volta ao Pai, pronto, estamos salvos. Por que desde o dia em que Jesus se manifesta até a sua morte, ali 3 anos e meio, por que demorou esse tempo? Tipo, você já parou para pensar qual é a lógica? É a mesma lógica do que porque demorou tantos anos para construir a arca. Abre comigo o livro de Lucas. Você vai entender isso comigo. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, abriu aí? Vai lá para o versículo 24. Antes de ler, olha aqui para mim. Jessé, por que o Senhor demora? Por que ele faz assim? Por que foi Noé? Por que foi Noé? Por que demorou tanto? Por que Deus não poderia ter feito uma mágica? Por que escolheu aqueles homens? Por que Jesus ficou 3 anos e meio? Por que foi naquele momento? O que Jesus estava querendo fazer? Por que Deus escolheu aqueles homens para edificar a igreja? Por que Ele escolheu aqueles seus amigos e chamou eles de apóstolos? Deu a eles essa graça? Por que, Jessé? Vamos lá. Lucas 22, a partir do 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Rapaz, essas coisas nem existem hoje, né? Só naquela época existia isso aqui, ó. Mas Jesus disse-lhes: o rei dos povos dominam sobre eles. Os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o... E aquele que dirige seja como o que serve. Aquele que preside, aquele que governa, seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está à mesa? Para esse mundo sim. Mas no meio de vós, eu sou como quem serve. Agora vem a resposta. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Presta atenção. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio ele a vocês. Para que comais e bebais a mesa do meu reino, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vamos lá, olha para mim. O ponto principal, Jesus está dizendo: o Pai confiou o reino a mim, eu confio o reino a vocês. O que vem antes? O que o versículo antes diz? Vocês são aqueles que tendes o quê? Todo mundo alto. Vocês são aqueles que têm o quê? Não era um homem justo e íntegro e andava
permaneceu, perseverou com Deus, com seus mandamentos, em obediência, em santificação. Tu viu como é a mesma coisa? Tu percebeu? No começo tinha um homem justo, íntegro, que permaneceu com Deus, perseverou com Deus. Deus falou para ele: Noé, eu confio a você a edificação da minha vontade. Com os discípulos foi a mesma coisa. Jesus falou: vocês têm permanecido comigo. Vocês agora não são meus servos apenas, vocês agora são meus amigos. Vocês andam em justiça e integridade, vocês permanecem em obediência, em santificação. Então, o reino que o Pai me deu, eu confio a vocês. Irmãos, não tente ser usado por Deus. Não faça força. Não tente ser usado por Deus. Não tente fazer coisas para Deus. Gaste suas energias para se tornar alguém confiável de Deus. Não tente se tornar um bom trabalhador para Deus. Se torne alguém que Deus confia. Se torne alguém que anda, que persevera. Gaste suas energias não para fazer coisas, mas para se tornar justo e íntegro, porque vai chegar o momento que o Senhor, olhando sobre a terra, olhando sobre a sua igreja, vai olhar para homens e mulheres, para uma igreja, para um povo, para uma comunidade disposta a andar em obediência, em justiça, integridade, e dizer: eu vou confiar o meu espírito a vocês. Eu vou confiar Portugal a vocês. Eu vou confiar as nações da Europa. Eu vou confiar a vocês esse povo que eu quero salvar. Irmãos, Deus não está demorando para voltar. Deus está esperando que os Noé se manifestem nesses dias. Deus não está demorando. Essa mentalidade, volta logo, Jesus, é um individualismo terrível. É alguém que vive para ser salvo. Eu não vivo para ser salvo, irmãos. A gente vive para cooperar com a edificação de Deus. Porque por meio da edificação que Deus está construindo, Ele vai salvar almas e almas, pessoas, vidas, nações, cidades inteiras. Essa mentalidade, né? A gente chama o escapismo, né? A gente quer ser salvo e escapar, ir embora. Isso é individualismo. Isso é alguém que vive para ser beneficiado e abençoado por Deus. A gente não vive para ser beneficiado e abençoado. A gente vive, irmãos, para cooperar com a obra que o Senhor está edificando sobre a terra. Aquela deveria ser a nossa dinâmica de vida. Aquela deveria ser a nossa dinâmica de vida. Jesus olhando e dizendo: vocês têm permanecido comigo. Vocês que permaneceram comigo. Vocês a qual eu chamei, vocês andaram, caminharam ao meu lado, estiveram ao meu lado. Para vocês eu confio o reino. Jesus tinha várias classes de pessoas diante dele. Tinha os fariseus, né? Tinha os mestres da lei. Tinha os religiosos. Tinha aqueles caras bons, irmão. Os caras que sabiam pegar o microfone, cantavam bonito, pregavam, começavam um culto como ninguém, tiravam ofertas, megas ofertas. Os caras eram bons, cara. Os caras eram top, assim, o crente. Jesus tinha a multidão. Tinha multidão que queria milagre, queria bênção, que queria coisa, que queria milagre, que queria bênção, que queria ser beneficiado. Mas Jesus desenvolveu uma classe diferente de pessoas. Tinha aqueles que achavam quem Deus era, o que a igreja era, o que as leis eram, o que a palavra de Deus era. Tinha aqueles que só queriam ser beneficiados. Mas teve um tipo de gente que Jesus edificou. Está vendo o porquê que Jesus teve que ficar esses anos sobre a terra? Você consegue entender agora? Tinha os mestres da lei, tinha a multidão. Jesus ficou, irmãos, 3 anos e meio ali para edificar uma nova raça de gente.
os seus amigos. Eu vou repetir isso. É muito importante que você entenda isso. Isso pode mudar a nossa concepção, a sua concepção de como andar com Deus, do porquê. Tinha os religiosos, amém? Tinha os religiosos. Jesus apareceu, tinha os religiosos. E tinha a classe de pessoas, né? Aquela multidão que queria ser abençoada, que queria receber os milagres, receber as bênçãos. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Peregrinando sobre a terra. Por que Jesus estava... Por que Jesus escolheu alguns homens? Jesus estava edificando uma nova raça de gente. Um novo tipo de pessoas. Jesus, por isso que ele fala, eu vim anunciar o reino. E anunciando o reino, o Senhor estava estabelecendo e edificando um novo tipo de pessoas. Pessoas que no final da jornada de Jesus sobre a terra, ele pôde dizer, agora vocês se tornaram confiáveis de Deus. Então eu confio o reino a vocês. Irmãos, olhe para mim, por favor. Nós não estamos caminhando e andando com Deus para ser abençoado. Nós não precisamos, eu sempre falo isso, se você quer prosperar na vida, você não precisa ir para a igreja, é só trabalhar direitinho. Se você quer ficar rico, você não precisa ir para a igreja, é só trabalhar direitinho. Ou ter herança, né? Qual a sua profissão? Eu sou herdeiro, imagina. Se você quer enriquecer, você não precisa da igreja. A igreja, irmãos, a palavra de Deus, ela é para nos transformar. Transformar a gente no quê, irmãos? Transformar a gente no quê? Homens e mulheres confiáveis do Senhor, amigos de Deus. É para isso que você vem à igreja. É por isso que juntos estamos nos tornando a igreja. É por isso que a gente vai à palavra. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente continua constantemente junto, em comunhão, uns com os outros, a fim do quê? De o Senhor poder olhar e falar assim, vocês que têm permanecido e perseverado na minha palavra, eu confio a vocês agora as nações, eu confio a vocês meu Espírito, eu confio a vocês a minha palavra, eu confio a vocês aquilo que eu vou fazer sobre a terra. Esse é o propósito de andar com Deus, irmãos. Esse é o propósito de andar com Jesus. Já não chamo mais servo, mas amigos. Assim como o Pai me confiou um reino, eu confio ele a vocês. Abre João capítulo 13. João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Olha aqui para mim. Qual foi a pedagogia, qual foi a teologia que Jesus usou para edificar naqueles homens de confiança do reino de Deus? Qual foi a pedagogia que Deus usou para edificar naqueles homens confiança? Qual foi a pedagogia que Deus usou, irmãos, para que aqueles homens se tornassem confiáveis de Deus? Que foi? O amor. Jesus não estabeleceu uma escola. Não foi uma escola. Não foi um método.
Jesus não estabeleceu uma turma. Irmão, Jesus não tinha um prédio com uma sala de aula. Sabe como é que foi a dinâmica de Jesus para tornar aqueles homens confiáveis? Foi a disposição deles andarem juntos. Nós precisamos restaurar esse fundamento dentro da igreja. Nós precisamos trazer de volta esse fundamento para a vida da igreja. Amém? Nós precisamos trazer de volta esse fundamento para a vida da igreja, esse princípio. Nós precisamos restaurar essa teologia, sair das muitas teologias. Irmãos, teologia da prosperidade não existe. Isso é coisa que os homens inventaram. Teologia da libertação, teologia não sei, é muitas. Isso são coisas que nós criamos para enquadrar, engessar Deus. A dinâmica de Deus, irmãos, é uma disposição de chamar os seus filhos e nós andarmos juntos em amor uns pelos outros para que Ele seja conhecido. Nós não fomos chamados para alugar um prédio, encher de pessoas, convidar as pessoas para ensinar aquilo que nós achamos da palavra ou pensamos, ou fragmentos da palavra. A dinâmica de Jesus, irmãos, para tornar homens comuns em seus amigos, foi o amor. Jesus os amou até o fim. Jesus não colocou eles dentro de, eu vou ensinar para vocês a teologia sistemática, agora eu vou ensinar e depois vocês continuam. Não. Tendo-os amado, amou até o fim. Eles precisaram de uma coisa para se tornarem homens confiáveis. Eles precisaram se tornar homens semelhantes a Jesus, que amavam uns aos outros. Por isso que Jesus falou: se vocês dizem que me amam e não amam uns aos outros, mentira. Vocês dizem que amam a Deus, que não vê, e não amam o seu irmão que está do seu lado, mentira. Religião, religiosidade, hipocrisia. Jesus chegou ao cúmulo de dizer: se vocês querem ser conhecidos como meus discípulos, amem uns aos outros. Eu não sou conhecido como discípulo de Jesus pela camiseta que eu uso, escrito Jesus te ama. Eu não sou conhecido que eu sou um discípulo de Jesus porque eu vou no culto, que eu dou oferta e que eu dou o dízimo. É porque nós amamos uns aos outros. Tendo-os amado, amou até o fim. Irmãos, enquanto nós estamos entrando na floresta para derrubar a árvore, para descascar a árvore, para fazer tábuas, para construir madeira, o Senhor está edificando em nós amor uns pelos outros. O dia que nós vamos parar de nos dividir, de nos fragmentar, o dia que nós todos juntos, com o mesmo sentimento e o mesmo desejo, o mesmo anseio, entrarmos floresta dentro, para derrubar a árvore, para pegar a madeira, para fazer as tábuas, para edificar a arca, deixando com que a cooperação com Deus edifique em nós amor uns pelos outros. O dia que nós perdemos o interesse, o dia que nós nos relacionarmos sem interesse, sem expectativas, sem esperar nada em troca. Olha o que Jesus estava dizendo um pouco antes. Quem é o maior? O que está na mesa ou o que serve? É claro, é o que está na mesa. A mesa é o lugar. O Senhor falou: no meu reino não. Entre vós é o que serve. E Jesus falou: eu deixei o exemplo. Eu vim estar no meio de vocês como aquele que serve. É assim que se torna confiável. É assim que se torna um amigo de Jesus. É assim que nós... Irmão, nós temos uma dívida de honra com Noé. Noé não foi construir a arca para salvar apenas ele e sua família. Irmãos, Noé salvou a humanidade. Está vendo como é uma perspectiva? Deus destruiu a humanidade. Não. Deus reconstruiu.
Deus está nos dando, irmãos, a possibilidade. O Senhor vem destruir todas as coisas. O Senhor, né? Tem essa mentalidade. Não, o Senhor está por meio da sua igreja, dos seus amigos, daqueles que são fiéis e confiáveis a Ele. A oportunidade de reconstruir. A oportunidade de fazer tudo segundo as leis e a vontade do seu reino. Então, a cada dia que nós perseveramos, irmãos, em justiça e integridade, a cada dia que nós perseveramos na palavra, em obediência, a cada dia que nós perseveramos em amar uns aos outros, trabalhar na edificação dessa obra coletiva de Deus, o Senhor pode olhar para nós e falar assim: eu vou confiar a eles, essa cidade. Vou confiar a nação, vou confiar as nações, vou confiar um povo. Posso confiar a eles. Então vamos lá, para encerrar. Se a pedagogia de Jesus, para tornar aqueles homens confiáveis, para que eles recebessem a autoridade do reino, foi o amor, onde nós devemos gastar as nossas energias? Qual que deve ser a maior inclinação, o maior trabalho das nossas vidas? Qual é a maior obra que nós podemos fazer para Deus? Amar uns aos outros. Enquanto a nossa alma, irmãos, grita para que a gente faça coisas para ser aplaudido, reconhecido, reverenciado. Enquanto a nossa alma grita, irmãos. Enquanto a nossa alma grita por um espaço, por uma oportunidade, né? Enquanto a nossa alma grita por uma oportunidade, enquanto a nossa alma grita para estar sentado na mesa, com um lugar de privilégio, o Senhor está desenvolvendo em nós homens e mulheres dispostos a servir. Irmãos, quem chega na mesa e senta primeiro e bate na mesa, lá em casa é os miúdos, é os imaturos. Eles sentem o cheiro de comida e falam: o que tem para comer? O que tem para comer? Isso eu gosto. Isso eu não gosto. Eu não gosto de brócolis. Não, eu não gosto de molho. Irmãos, é criança que faz assim. É o imaturo. Eu não gosto do verdinho, né? O verdinho. Não pode ver um verdinho na comida que acha ruim. Bota o pé na mesa, né? Come de qualquer jeito. E fica bravo, né? Fica bravo. Se não tem uma sobremesa, se não é do jeito que ele gosta, se não tem a bebida que ele gosta. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Jesus está dizendo: não. Maior é o que serve. É o imaturo, irmãos, que gosta de uma oportunidade, que luta, que briga pela oportunidade, que briga pelo reconhecimento, que briga pela evidência, né? Que tem que ser tudo do jeito dele, tem que ser a música como ele gosta, do jeito que ele gosta, né? O maduro serve. O maduro está disposto a cooperar. Ele está disposto a suportar, amar os seus irmãos. Para esses, Jesus está dizendo: eu posso confiar o reino a vocês. Então nós temos uma escolha nesses dias. Se nós queremos ser como os mestres da lei, ou se nós estamos dispostos a caminhar com Cristo e uns com os outros, até nos tornarmos confiantes. Amém? Fique de pé comigo. Vamos lá. Você quer ser um mestre da lei? Você quer ser um entendido
um capacitado, cheio de ferramentas, de sabedoria, de teologia. Você quer ser como a multidão que está buscando por coisas, que ainda precisa de coisas para se sentir melhor, para se sentir satisfeito. Você ainda precisa de bênçãos para se convencer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus pode. Ou você está disposto a caminhar com Jesus em amor uns com os outros, pelos seus irmãos, pela obra que Deus está edificando, para se tornar um amigo, para se tornar alguém que ele possa... Irmãos, nos religiosos ele não confiou, na multidão ele não confiou, mas vós que tendes perseverado comigo nas minhas tentações, a vocês eu confio o reino do meu Pai. Nos religiosos ele não confiou. Nos mestres da lei ele não confiou. Naqueles que só queriam pão, ele não confiou. Naqueles que só queriam a bênção, o pão, ele não confiou. Mas aqueles que caminharam, que perseveraram com ele, aprendendo do seu amor, recebendo do seu amor e amando uns aos outros, se dispondo a suportar, a permanecer junto uns com os outros, o Senhor disse: a vocês eu confio. Sabe qual é a maior ironia de Deus? Deus não escolheu um homem para começar a igreja. Deus escolheu um grupo de pessoas. Por isso que a obra de Deus não para em um homem. A igreja não para em um homem, no líder, no pastor, no ícone da igreja, né? No apóstolo da igreja, não. Jesus escolheu um homem, irmãos, para começar. Jesus escolheu um grupo de pessoas dispostas a amar uns aos outros. Eu vou repetir isso. Jesus não escolheu um homem bom para começar a igreja, para dizer: não, você, é com você. Não, Jesus escolheu os seus amigos, que estavam dispostos a suportar uns aos outros. Sabe por que Jesus não escolheu um só? Porque o um só da igreja é Ele, é Jesus. Jesus é o único, Jesus é o centro, Jesus é a primazia, Ele é a evidência. E todos os amigos que andaram com ele, todos eles apontaram para o Senhor, desenvolvendo, irmãos, desenvolvendo o amor uns pelos outros. Por isso Jesus não olhou para um homem, ele olhou para aqueles discípulos e disse: a vocês eu confio o reino do meu Pai. Não é para mim, irmãos, não é para você, é para nós. Por isso, olha para mim, você não vem para a igreja. Você não vem aqui, irmãos, para você se sentir melhor. Você não vem aqui para receber uma bênção. Você vem porque o Senhor está te convidando a andar com Ele. E você vem para o Senhor te deixar, te transformar, te refazer, te reconstruir, nos reconstruir, a fim de que nos tornemos homens de confiança do seu reino. Vamos trabalhar por esse amor mútuo. Vamos trabalhar nesses dias. Gessé, então o que eu faço agora? Sabe o que você faz agora? Ligue mais para os seus irmãos. Ame mais seus irmãos. Ajude mais seus irmãos. Tome mais café com seus irmãos. Coopere mais. Dê mais o seu ombro para os seus irmãos. Chore com seus irmãos. Sorria com seus irmãos. Reparta com seus irmãos. Receba dos seus irmãos. Compartilhe com eles. Receba deles. Deixe Deus desenvolver em nós, irmãos, a comunidade de amor uns pelos outros. É por isso que os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, porque quanto mais nós olharmos para a religião, ou para o mundo, para a multidão,
Nós vamos ser tentados, irmãos, a ir para um lado ou para o outro, mas se mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, no seu amor, no seu propósito, na sua vontade, nós vamos perceber que Ele continua trabalhando para nos tornar como um só. Se você olhar para a religião, você vai se decepcionar, ou você vai se tornar como eles. Se você olhar para a multidão, você vai se decepcionar, ou você vai se tornar como eles. Mas se nós continuarmos olhando para Jesus, nós vamos ver que a obra coletiva de Deus continua sendo edificada, e a nossa esperança vai ser restaurada, a nossa expectativa, a nossa fé vai ser restaurada. Feche os seus olhos comigo. Peça ao Senhor nessa manhã. Clame ao Senhor nessa manhã para que Ele desperte dentro de você. Para que Ele desperte dentro de nós como igreja, na nossa comunidade, a disposição de andar com o Senhor e uns com os outros, até que a gente cresça em maturidade, até que a gente cresça em confiança, até que a gente cresça em amizade com Deus, até que a gente cresça, irmãos, no desenvolvimento coletivo da sua vontade, até que diminua o nosso eu, nossa razão, nossa indignação, a nossa indiferença, a nossa individualidade, até que apague, sufoque o nosso anseio pelo nosso eu, pelo protagonismo, pelo egoísmo, até que Deus sufoque, irmãos, a nossa mentalidade individualista, até que cresça em nós o caráter de Jesus e sermos servos como Ele foi, servo como Ele é, até que cresça a nossa disposição, irmãos, de continuar olhando para a sua obra e perseverando, disciplinados, irmãos, em nosso sim, em nosso amor por Ele e pelos nossos irmãos. Servo de todos. Clame isso ao Senhor, clame isso ao Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor. Nós queremos crescer no seu amor, Senhor. Nós queremos crescer em humildade. Humildade, humildade, Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Humildade, Senhor. Humildade, Senhor. Servos, servos, servos de todos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, Eu me constranja com
Coloque sua mão no seu coração e clame isso ao Senhor nessa manhã. Pra você. Fala: Senhor, eu quero ser como Tu, Senhor. Queremos a sua mansidão e humildade. Tudo em mim ganhar. Nós queremos nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos, das nossas ambições, Senhor, que nos atrapalham, das ambições que nos impedem, Senhor, de confiar plenamente no Senhor. Me esvaziar. Pra você. Sim, Senhor, cresça na igreja. Tudo em mim ganhar. Cresça com seu caráter sobre a igreja, Senhor. Cresça com seu caráter na igreja, Senhor. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo Que Ele cresça. tudo Sim. em mim ganhar. Que Ele venha crescer. Nós nos esvaziamos, Senhor. Nós nos esvaziamos. Que Ele cresça. Sim. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Nós nos esvaziamos, Senhor. Nós nos esvaziamos. Cresça em nós. Cresça em nós. Cresça em nós, Senhor. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Sim, Jesus. Senhor, a bênção que nós queremos nesses dias é a bênção da humildade. O milagre que nós queremos, Senhor, é ser isso é um milagre, nos tornarmos humildes. Esse é o maior milagre que o Senhor pode fazer por nós, nos tornar mansos e humildes. Senhor, o maior milagre que eu preciso, Senhor, é o Senhor me tornar como o Senhor é, manso e humilde, servo de todos, aquele que amou e ama até o fim, aquele que se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo. Esse é o milagre que nós clamamos, Senhor. Essa é a bênção que nós te pedimos. Que cresça em nós o seu amor, que cresça em nós o seu caráter, que cresça em nós, Senhor, a disposição de amarmos uns aos outros, de servirmos e suportarmos uns aos outros como irmãos maduros, servindos e maduros que estão chegando à mesa, como irmãos maduros, Senhor, não se ofendendo, Senhor, mas servindo e servindo. Eu quero encerrar, irmãos, repetindo algo que o Júnior falou essa semana, que a igreja de Deus, irmãos, não é como um restaurante. A igreja de Deus não é um restaurante que você vem, se assenta, pega o cardápio, pega o menu e você escolhe aquilo que você gosta, paga por isso e vai para casa ou satisfeito ou reclamando. Deixa o Espírito convencer e trazer você de volta para a mentalidade de Cristo, irmãos. A igreja do Senhor não é uma loja de conveniências onde nós compramos o que nós queremos para satisfazer nossos prazeres, para satisfazer nossa fome pessoal.
ela é um organismo vivo que Deus está edificando. É uma aliança que Deus está edificando entre nós, para que no final de tudo, Jesus seja conhecido. Sabe por que Jesus não escolheu um homem? Sabe por que Jesus não escolheu um homem para começar? Sabe por que Jesus não confiou a igreja para um homem? Para que não fosse aquele homem conhecido. Deus escolheu, assim como uma casa se constrói de pedras, Ele escolheu, irmãos, fazer por nós, para que quando todas as pedras se juntarem em amor uns pelos outros, no final de tudo, Jesus seja glorificado, Deus seja conhecido. Amém? Deixa o Senhor fortalecer essa verdade em você. O maior milagre, irmãos, que Deus pode nos dar nesses dias, o maior milagre, é transformar o nosso coração individualista e ambicioso em uma movimentação coletiva de amor e sujeição e graça uns pelos outros. A maior bênção que você pode receber de Deus esses dias é se tornar parecido com Jesus, manso e humilde. Amém? Eu queria chamar o Thiago e a Lilian aqui. E hoje eles completam o aniversário de casamento. Coisa linda. 18 anos. Tem algumas mulheres, irmãos, que elas estão com o passaporte carimbado. Tá de aniversário também amanhã? Glória a Deus. Não, eu sabia que ele ia dizer isso. Tem mulheres que têm o passaporte carimbado, né, irmãos? Não é o caso da Lilian, não tô falando nada, né? Só tô... Mas eu acho que não tem nada, irmãos, que de forma natural prove tanto o que Deus quer desenvolver no meio da igreja do que a aliança de um casamento. Na verdade era isso que eu queria ter falado hoje, mas o Senhor de novo, né, não deixou. Mas eu ainda vou falar um dia desse. E não tem nada que prove mais, irmãos, uma mentalidade coletiva de amor e sujeição uns pelos outros do que a aliança de um casamento. Eu não falo o casamento dos filmes, né? Aquele romance dos filmes, né? Aquela coisa desenhada e maquiada. Mas eu falo da vida prática, a vida ordinária, aquilo todos os dias. As ofensas, as diferenças, os desafios, os gostos que são diferentes um do outro, quando as coisas se divergem, né? Não tem nada que prova, irmãos, mais aquilo que nós precisamos estabelecer como igreja do que a aliança de um casamento. E nós precisamos celebrar isso. Nós precisamos nos alegrar com isso. Nós precisamos parar de cair no engano da comparação com aquilo que a internet, os filmes nos vendem, e viver a vida real onde, assim como Jesus todos os dias estava disposto a fazer uma aliança com seus discípulos. E quando Jesus diz amou até o fim, Jesus estava dando para nós uma lição de como nós como igreja devemos andar, porque é assim no casamento, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, é até o fim. O casamento, ele não vive de momentos, o casamento vive de aliança. O casamento não vive de coisas, o que sustenta o casamento é uma promessa, e a promessa sendo honrada, respeitada, irmãos, ela fortalece o amor que sentimos uns pelos outros. Um casamento não vive de emoção e nem sentimento, que tem dia que, né, dá vontade de chutar o balde. É a vida.
Mas o que sustenta, irmãos, ele não foi chamado para viver por emoções e sentimentos. Um homem, nós, os seres humanos, o povo de Deus, marido, esposa, fomos chamados para viver de aliança. É perseverar todos os dias com fidelidade à promessa que foi feita. Trabalharmos em cumplicidade. Ah, Gessé, mas isso parece ser meio chato, né? Os jovens de hoje pensam assim, né? A sociedade hoje. Ah, mas isso parece que se tornou uma prisão. Ah, irmãos, isso é amor de verdade. O amor se prova na adversidade. É ferro afiando ferro. O amor se prova, irmãos, na perseverança. Por isso nós queremos nos alegrar com vocês, celebrar isso com vocês e agradecer vocês por mais um ano de perseverança, porque isso ajuda a construir nessa próxima geração uma mentalidade de aliança e não mais, né? A geração de hoje se você não gosta, tá tudo bem. Se você não quer mais, troca. Ah, você não tá mais feliz, então busque sua felicidade. Não. Nós, seres humanos, nós não sabemos o que é alegria, irmãos. Nós não sabemos o que é felicidade. Todas essas coisas estão no Senhor e na sua palavra. Por isso é nosso dever buscar a Deus. É nosso dever vasculhar no Senhor, cavar no Senhor, no relacionamento com Ele, nas Escrituras, para a gente aprender o que é aliança de verdade. Amém? Então, olhe para aquilo que você tem desenvolvido todos os dias na sua casa, com seu marido, com sua esposa, e pense que isso glorifica mais a Deus, irmãos, do que qualquer outra coisa que a gente possa desenvolver que impressiona os homens. Eu sempre falo que os casamentos mais fiéis e honrados, eles não estão ali no Instagram se exibindo. Eles estão no dia a dia, vencendo as adversidades para fortalecer o amor uns pelos outros. Amém? Vamos orar com eles? Eu não podia deixar passar sem falar de Provérbios 18, 22. Ao homem que encontra uma mulher, ele encontra um tesouro e ele recebe o favor do Senhor. Eu faço as suas palavras as minhas, Gessé, e digo a você, líder, que mais uma vez eu renovo a minha aliança contigo, empenhando a minha honra, escolhendo te amar todos os dias. Eu amo você, mulher da minha vida. O Senhor faz as coisas, parece coincidência, mas não é, né? E o Tiago e a Lilian, eles foram as primeiras pessoas a visitar nossa casa, né? Nós começamos lá uma reunião de oração e estávamos ali entre amigos e tal. Foi as primeiras pessoas que nós não conhecíamos, né? As primeiras pessoas diferentes, digamos assim, do nosso círculo de amizade, que foram lá em casa, né? Que bateram na porta e pediram: podemos participar? Podemos estar junto? Né? Foram os primeiros a desenvolver essa aliança. E, irmãos, a obra do Senhor é constituída dessa forma. Já tivemos vários perrengues. Eu e o Thiago mesmo já tivemos cada fight, irmãos. Mas um relacionamento e uma aliança não se constrói, eu já falei isso, com um jantar romântico. É com a disposição de permanecer juntos. É com a disposição de perseverar, mesmo em meio às diferenças, às dificuldades, às estações. E é isso que Jesus está buscando em mim e em você. Jesus quer caminhar conosco para poder dizer: vocês que têm perseverado comigo nas minhas tentações, a vocês eu confio o reino de Deus. Amém, irmãos? Por isso queremos orar por vocês, honrar vocês, a perseverança. Eu sei que não é fácil me suportar também.
Assim como é difícil suportar o marido, a esposa nos dias difíceis, na dificuldade. É difícil me suportar. É difícil você ter que suportar o irmão do seu lado, aquele outro que você acha, que você pensa. Mas o Senhor está buscando encontrar em nós, irmãos, essa disposição de perseverarmos como um só. Amém? Vamos orar por eles? Vamos abençoá-los? Estenda suas mãos. Levante sua voz aí. Comece a agradecer a Deus porque existem pessoas, famílias, casamentos, homens e mulheres dispostos a glorificar e manifestar Jesus por meio da aliança, por meio da família. Por isso, Pai, nós queremos abençoar nessa manhã Tiago, Lilian, Arthur, essa casa. Nós queremos abençoá-los, Pai. Nós queremos liberar sobre eles vida. Fortaleça os laços, Senhor, de aliança. Fortaleça o amor, Senhor. Fortaleça a disposição, Senhor, deles de continuar. Enche eles de graça, Senhor. Enche eles de revelação. Enche eles de sabedoria. Pai, nós oramos por uma nova estação sobre essa casa. Nós oramos por um novo tempo, Senhor. Há uma nova disposição do Espírito de batizá-los, Pai, com mais força, com mais sabedoria, com revelação, com entendimento. Pai, batiza eles com amor por Ti, amor uns pelos outros, amor pela igreja, Senhor, a disposição de amar essa nação, de amar os portugueses, de amar, Senhor, as ações ao qual o Senhor tem confiado a nós. Sim, Senhor, aumenta no coração deles esse senso de responsabilidade um pelo outro, pelos filhos, a responsabilidade pela igreja, a responsabilidade por essa nação, por esse povo, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que aumente, Senhor, a autoridade sobre essa casa, para que por meio, Senhor, da vida que eles têm vivido, Senhor, eles manifestem ainda mais o Senhor nas nações, no trabalho, nos seus vizinhos, nos seus familiares, os colegas, os amigos. Pai, aumenta o nível de revelação, Senhor, para que eles continuem a manifestar Cristo. Senhor, que não seja apenas por meio de palavras, mas de uma escolha diária de honrar o Senhor e sua vontade. Que o Senhor possa olhar para essa família e assim como Noé, Senhor, achar graça. Sim, Senhor, que eles andem em justiça, integridade e intimidade com Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor prospere os caminhos, prospere o trabalho, dá os recursos, Senhor, para que eles possam viver e se desenvolver aqui nessa nação. Sim, Senhor, abre portas, Pai. Abre portas de negócio, de trabalho, para que essa família possa se sustentar nesses dias, Senhor. Senhor, conduzir o Arthur, Senhor, no chamado que o Senhor tem sobre a próxima geração nas nações. Nós abençoamos Arthur, Senhor, para que ele possa vencer o mundo, vencer as tentações, assim como Cristo. Senhor, e crescer, Senhor, em revelação de Jesus. Crescer revelando Jesus por meio das suas escolhas, por meio de uma vida de santidade, Pai, em nome de Jesus. Pai, que daqui mais 5, 10, 20 anos, Senhor, essa cena se repita. É uma aliança sendo reconstruída, é uma aliança, Senhor, sendo restabelecida. Sim, a disposição de ano após ano, Senhor, renovar os laços e o amor que sentem um pelo outro, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa casa, Senhor, por essa família. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor por eles. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus, irmãos. Quando a gente vem ceiar, todas as vezes que nós nos reunimos, né? Uma vez por mês, a gente ceia juntos como igreja. Esse é o sentimento. Renovar a aliança, irmãos, é dizer: Senhor, eu estou disposto a continuar mais uma milha, mais 2, mais 3, apesar das adversidades, nós continuaremos contigo e uns com os outros. Amém, irmãos? Quero despedir vocês em paz, mas antes disso, você que quer ofertar, amém? Amém? Você que quer ofertar, você que quer dizimar, você pode trazer sua oferta aqui na frente, você pode fazer pela aplicação no seu telemóvel.
tem uma maquininha lá, uma máquina multibanco lá atrás. Pode trazer sua oferta e pode ir em paz, em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar essa casa. Abençoamos, Senhor, esse homem coletivo, esse organismo vivo. Abençoamos a vida dos nossos irmãos aqui, Senhor, que com generosidade, com comprometimento, com compromisso tem abençoado essa casa, Senhor, com seus recursos também. Com seus recursos financeiros, ofertado, dizimado, contribuindo nos desafios, contribuído nos avanços, contribuído, Senhor, uns com os outros, nas adversidades, nas dificuldades. Pai, abençoa cada um dos nossos irmãos aqui nessa manhã, Pai. Coopera, Senhor, esses dias para que nossos irmãos sejam sustentados no seu trabalho, nos seus negócios. Aqueles que estão, Pai, nesses dias talvez desesperados, Senhor. Pai, nós oramos por uma intervenção divina. Nós oramos para que chegue ao conhecimento da igreja, para que como um só, Senhor, a gente possa cooperar com os nossos irmãos, contribuir para que não haja necessidade em nosso meio, para que não haja falta, Senhor. Por isso nós oramos, Pai, prospera o caminho dos nossos irmãos, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa os ofertantes, os dizimistas, aqueles que com fidelidade, Senhor, têm contribuído com sua casa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Vão em paz, meus irmãos.